Vem acompanhar a rotina de uma dona de casa que tentou tirar na força do braço esse monte de lodo da parede e do chão que vocês estão vendo. Isso é limpeza para uma manhã toda, mas como eu não tenho todo esse tempo, eu tentei fazer o máximo com que eu pude. Comecei varrendo toda essa área aí para tirar todo o restinho de carvão que tava pelo chão para não ir entupir o cano e a gente ter algum problema de entupimento por aqui. Então a melhor coisa que a gente faz quando a gente vai limpar esse tipo de área é tirar todo o resíduo de sujeira, papel e a área ficar livre, gente, sem esse monte de sujeira aí pra gente poder começar a fazer a nossa lavagem. Você gostou do vídeo? Não esquece de deixar a sua curtida aí, e se você gosta de conteúdo assim e ainda não é inscrito no canal, então já se inscreve e bora comigo aqui fazer essa limpeza pesada aqui na área da minha lavanderia, porque sempre, vez ou outra, eu tô fazendo essa limpeza aqui. Assiste esse vídeo até o final pra te inspirar a cuidar do teu lar com todo amor e carinho que eu sei que ele merece. E até o próximo vídeo. Tchau!